Olá, meus amigos e minhas amigas, futuro e futura ACS e ACE, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Eu sou o professor Cid Saldi e aqui vamos apresentar mais um simulado revisão repleto de questões e dicas para você que está se preparando para provas de ACS e ACE. Pessoal, aqui na verdade, o nosso vídeo de hoje é voltado especificamente para quem está se preparando para a prova que vai ocorrer no município de Osasco, São Paulo, para agente comunitário de saúde, né? Mas como sempre, pessoal, aqui como são questões de conhecimentos específicos, né, envolvendo saúde pública, e outras matérias que normalmente caem em conhecimentos específicos, é válido também aqui aproveitar quem está se preparando, né, para provas em outros municípios, por outras bancas, e também, né, para a ACE, né, pessoal, que conhecimento específico aí não varia muito aí de ACS para ACE. Maravilha, pessoal? Então aqui vamos começar com o nosso simulado, né, com as questões aí, em sua maioria, né, da FUNESP, banca responsável pelo certame de ACS aí em Osasco. Vamos começar aqui, pessoal. Caso surja alguma dúvida, aí deixe nos comentários que assim que possível vamos responder. É importante que você comente de onde está falando, né, pessoal, para que possamos aqui voltar os nossos vídeos e o nosso canal aqui para quem mais nos acompanha, com quem mais nos interage, né? E aí é importante você falar de onde está falando, para qual cargo está estudando. Maravilha, pessoal? Espero que todos tenham uma ótima jornada de estudo. Aproveitem bastante, dediquem seu tempo, né, a estudar e resolver questões. É uma forma de já ir treinando a sua mente, né, para chegar no dia da prova e estar com foco no que se pretende, né? Que é superar a prova e alcançar a tão merecida vaga. Maravilha? Vamos começar então. Como sempre, peço que deixe seu like no vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Maravilha? Vamos começar então as nossas questões. Vamos aqui a uma questão então sobre arboviroses. O Aedes aegypti, vetor de arboviroses urbanas, como dengue, chikungunya e zika, apresenta duas fases em seu ciclo de vida, uma terrestre e outra aquática. A pulverização de inseticidas no ambiente interno visa controlar e eliminar. Pessoal, então aqui, né, essa questão aqui trata de controle vetorial do Aedes aegypti, né? Inseto responsável por transmitir doenças urbanas, né, como dengue, chikungunya e zika, né? É um importante aí, vetor de arboviroses. Então, é um tema muito recorrente aí nas provas de ACS e ACE. E aqui, né, pessoal, a questão também envolve conhecer o ciclo de vida do mosquito e quais estratégias de combate são eficazes, né, em cada uma de suas fases. Vamos aqui então à letra A, pessoal, só retomando aqui, né, a pulverização de inseticidas no ambiente interno visa controlar, eliminar, letra A, as larvas de fase aquática. Pessoal, as larvas, né, estão na fase aquática, vivendo em recipientes com água parada. Porém, a pulverização de inseticidas nos ambientes internos não atinge essa fase, né, larvária, porque os produtos aplicados no ar e superfícies não alcançam a água dos criadouros. Então, para combater larvas, pessoal, o mais eficaz seria usar larvicidas na água, né? E não pulverização. Ou eliminar, né, os locais de acúmulo de água. Mas está errado aqui, pessoal, letra A. Isso é incorreto. Letra B, os ovos na fase terrestre. Pessoal, os ovos fazem parte da fase terrestre, né? Mas ficam aderidos às paredes de recipientes que acumulam água. Eles são extremamente resistentes e podem sobreviver por meses em ambiente seco, né, esperando contato com a água para eclodirem. E, pessoal, a pulverização de inseticidas não elimina ovos, pois eles têm uma casca protetora bastante dura, chamada córeo, que impede a penetração do produto químico, a maioria das vezes. Né? Então, está equivocado aí a letra B. Vamos procurar aqui a letra C, se está o gabarito, né? As pupas na fase aquática. Pessoal, as pupas também estão na fase aquática, né, dentro da água, em recipientes como pneus, garrafas e caixas da água, né, destampadas. Da mesma forma que as larvas, elas não são afetadas pela pulverização de inseticidas feitas no ambiente interno, então isso está errado. Então, pessoal, sobrou apenas a nossa letra D, né, como a correta. D, os adultos de fase terrestre. De fato, né, pessoal, aqui já está expresso, né, que os adultos correspondem à fase terrestre, né, ou seja, quando o mosquito já voa e circula em busca de sangue, ou locais, né, para depositar ovos. É justamente nessa fase que a pulverização de inseticidas tem eficácia, pois o objetivo é atingir os mosquitos já desenvolvidos, né? Esse tipo de controle, conhecido como nebulização ou fumacê, né, é voltado para matar os mosquitos adultos, reduzindo a população transmissora das doenças. Então está correto aqui, letra D. E aí temos o nosso gabarito, pessoal. Vou deixar aqui em destaque, né, que é o nosso gabarito. Então, pessoal, apenas resumindo aqui, né, sempre é importante ter esses resumos aqui para fixação. O Aedes aegypti passa por 4 fases, né? Ovo, larva, pupa, né? Todas aquáticas e adulto, fase terrestre. As medidas de combate variam conforme a fase, né, pessoal?
eliminação de criadouros e larvicidas para as aquáticas e pulverização de inseticidas para os mosquitos adultos. Por isso, a pulverização no ambiente interno tem como alvo, né, os adultos na fase terrestre, que são os transmissores das arboviroses. Maravilha? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra D de dado e gabaritou essa questão. Maravilha? Vamos adiante. Aqui mais um tema sobre arboviroses, nessa segunda questão. Pessoal, mas antes de continuar, aqui eu gostaria de convidar você a baixar a nossa apostila Mapas Mentais de Conhecimentos Específicos para os cargos de ACS e ACE. Vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo o link no qual você pode ter acesso ao nosso excelente material. Além disso, pessoal, também contamos com os nossos super cadernos de questões com centenas de questões baseadas no que está previsto na área de conhecimentos específicos no edital de vocês. Contamos aí com super cadernos para Osasco, para Uberaba, Nova Iguaçu e outros municípios Brasil afora. Dê uma conferida aí para ver se você não encontra o seu município lá, né, pessoal? Além disso, também contamos com outros materiais, também como manual da hipermemorização, manual do hiperfoco, apostila de português, de conhecimentos gerais e estratégias para passar em concurso, pessoal. Fica aí a dica aí, né, se você quer se juntar aí a milhares de pessoas aí que estão tendo sucesso aí em suas jornadas. Maravilha? Fica a dica aí. Vamos voltar então à nossa questão. Vamos lá então à leitura aqui do enunciado. A cenário alternativa aqui apresenta corretamente, né, uma medida de controle mecânico para criadouros de vetores de arboviroses. Então essa questão aqui, né, vai tratar de medidas de controle de vetores de arbovirose, né, como dengue, zika e chikungunya. E o controle dos criadouros de mosquito é fundamental, né, na saúde pública, porque reduz o risco de transmissão dessas doenças, né, que atinge milhões de pessoas, aí, especialmente no Brasil, né. Então a banca aqui quer que identifique uma medida de controle mecânico, ou seja, aquelas que envolvem barreiras, né, físicas ou ações manuais, sem o uso de produtos químicos ou biológicos. Então, né, é uma medida de controle aqui mecânico, né, pessoal? Destacando. Vamos então aqui à leitura das alternativas, né? Vamos ver aqui qual delas está correta, né? Letra A. Uso de peixes predadores de larvas de mosquito em coleções hídricas. Pessoal, né? O uso de peixes predadores de larvas é uma estratégia de controle biológico, porque envolve, né, o uso de um ser vivo peixe para reduzir a população de mosquitos. Não é controle mecânico, né, pessoal? É sim biológico. Descartamos a letra A. Vamos à letra B. A aplicação de inseticida com equipamento nebulizador acoplado a veículos. Pessoal, né? Também aqui é uma medida química, né? Envolve o uso de produto químico aqui, o inseticida, para eliminar mosquitos adultos. Então, descartamos a letra B. Letra C. Vedação de depósitos de armazenamento de água com a utilização de capas e tampas. Pessoal, aqui, né? A vedação de depósitos de água com capas ou tampas é, de fato, né, uma medida mecânica. Aqui a barreira física, né, impede que o mosquito Aedes aegypti deposite seus ovos, interrompendo o ciclo reprodutivo. É uma das ações mais recomendadas pelo programas, né, de saúde. Então, pessoal, aqui está o nosso gabarito, né? Vamos deixar aqui, né, como gabarito aqui a nossa letra C aqui, né, pessoal? Vamos deixar aqui expresso, né, que aqui é o que está correto, pessoal, né? C de casa aqui é o nosso gabarito, né? Vamos aqui ver o que está errado nas demais. O uso do bacilos thuringiensis israelenses, BTI, né, como larvicida. Aqui também é uma estratégia de controle biológico, né, pois utiliza bactérias que matam as larvas do mosquito, chamado Bacillus thuringiensis, né. Letra E, a aplicação da legislação de amparo à execução das ações de campo para imóveis fechados, abandonados, né, ou com acesso não permitido pelo morador. Pessoal, aqui na verdade é uma medida administrativa e legislativa, né, que dá suporte jurídico, né, às ações de campo. Não é uma ação mecânica direta, né, sobre o criador, então está errado também. Pessoal, então apenas aqui para resumir, né, medidas de controle mecânico são aquelas que envolvem barreiras físicas ou remoção manual, né, dos criadores, como tampas, caixas da água, né, colocar telas em ralos, eliminar recipientes acumulando, né, recipientes que estejam acumulando água, né, e vedar os depósitos. Já o uso de inseticidas, né, peixes ou bactérias, se enquadram em controle químico ou biológico aí, pessoal. Também aí temos, né, o controle, aí, ó, ajuda, né, administrativa ou legal. Maravilha? Bom, pessoal, mas nosso gabarito é a letra C aqui. Parabéns a quem marcou a letra C de casa e gabaritou mais essa questão. Então, vamos adiante. Vamos aqui, então, uma questão sobre biossegurança, né? A captura e manipulação de ratos novérgicos, chamada ratazana selvagem, exige como fator de biossegurança o uso de. Vamos, então, aqui ver qual das alternativas, né, se trata, né, de um fator de segurança, né, em relação à captura e manipulação da chamada ratazana selvagem. Vamos lá. Letra A. Máscara facial para vapores. Máscara facial para vapores, né, pessoal?
é usada quando lidamos com substâncias químicas, né, voláteis, por exemplo, né, como solventes em laboratórios ou pesticidas. Não é o caso do contato direto com roedores. Então, descartamos a letra A. Letra B, óculos de proteção solar. Também, né, pessoal, não tem a ver com o que a questão pede, né? Óculos de sol, né, são voltados para proteção contra a radiação solar e não fazem parte do conjunto, né, de EPIs, né, indicados em biossegurança para manipulação aí de animais, especialmente aí a ratazana. Letra C, protetores auriculares. Mesma coisa, né, pessoal? É outro exemplo, né, de EPI importante, mas em contextos de ruído, né, ruído excessivo, né, como fábricas ou canteiras de obra. Para capturas de rato, não, né, pessoal? Então, descartamos a letra C. D, gorro, boné. Mesma coisa, né, pessoal? Também não tem nada a ver aqui, né? Então, sobrou a nossa letra E, pessoal. Luvas de raspa de couro. Aqui sim, né, pessoal? De fato, podemos aí garantir aqui que está certo, né, pessoal? Letra E, gabarito, né? As luvas de raspa de couro são resistentes, sim, né? E evitam mordidas e arranhões do animal, né? Que poderiam inocular agentes infecciosos como leptospira, né? Bactérias aí, né? Ou hantavírus, né? Esse é o EPI indispensável na manipulação de roedores. Então, esse é o gabarito, letra E, de estado. E parabéns aqui, marcou. É o nosso resumo aqui, pessoal, né? Quando falamos em biossegurança, né? Com animais como ratos novéricos, o maior risco são as mordidas e arranhões que podem transmitir doenças. Por isso, né? O EPI correto é a luva de raspa de couro, né? E essa questão ilustra como cada EPI, né, tem função específica e que só o equipamento adequado ao risco, né, garante a segurança do trabalhador. Então, uma questão de biossegurança é importantíssima ainda, pessoal. Mas, enfim, né, pessoal, a questão aqui, né, se você prestasse bem atenção, né, ela tornaria aí não tão difícil, né, de certa forma até relativamente fácil. Beleza? Bom, parabéns aqui, marcou a letra E. E vamos continuar. Vamos então aqui, essa questão aqui sobre construção do diagnóstico na comunidade, né, pessoal? Então, vamos à leitura aqui da questão. Inicia-se a construção do diagnóstico da comunidade a partir do perfil do território e das características, demandas e necessidades sentidas pela população. As principais informações relacionadas a esse diagnóstico dizem respeito aos perfis demográfico, epidemiológico, socioeconômico e ambiental. São levadas em consideração no perfil socioeconômico. Então aqui, né, uma questão que está perguntando diretamente o que é levado, né, em consideração no perfil socioeconômico. E aqui estão as alternativas e vamos marcar então qual delas expressa, né, um conteúdo que é levado em consideração no perfil socioeconômico. Vamos aqui à leitura da letra A. Gênero, migração, tipos de famílias e características dos domicílios. Pessoal, aqui são citados, né, gênero, migração, tipos de família e características dos domicílios. Esses itens são sim importantes, mas se encaixam muito mais, né, no perfil demográfico, em parte, né, no perfil social e não no perfil socioeconômico. Então, descartamos a letra A. Letra B, taxas de natalidade, de mortalidade e de morbidade. Pessoal, esses indicadores aqui fazem parte do perfil epidemiológico, né, pois tratam de saúde, adoecimento e mortalidade, né, e não das condições socioeconômicas. Descartamos a letra B. Letra C, saneamento básico, áreas de risco e diferentes centros religiosos. Pessoal, esse conjunto aqui se relaciona, né, principalmente ao perfil aí ambiental, né, como saneamento e áreas de risco, né? E ao perfil cultural aqui, ou social, né, centros religiosos aqui. Logo, não é o que caracteriza o perfil socioeconômico. Descartamos a letra C. Vamos à letra D. Proporção entre os sexos, faixa etária, meio de comunicação e crescimento populacional. Novamente aqui, né, pessoal, são indicadores demográficos, né, estrutura da população e crescimento e também de comunicação, né, mas não representam o núcleo do perfil socioeconômico. Descartamos a letra D e sobrou a nossa letra E. Hábitos, costumes, estilo de vida, atividades econômicas, renda e escolaridade. Pessoal, aqui temos, né, então, de fato, né, o perfil socioeconômico, pois mostram como a população vive, quais recursos possui, como se organiza economicamente e qual o nível de instrução. Por isso, esta é o nosso gabarito, né? Vamos deixar aqui, então, registrado que é o nosso gabarito aqui, a letra E, pessoal. Maravilha? Vamos aqui, então, apenas um resumo, né, pessoal? Na prática, ao montar um diagnóstico da comunidade, precisamos, né, então, dividir, como o enunciado fala, né, em vários perfis, demográfico, epidemiológico, socioeconômico e ambiental. E o centro da questão aqui, né, que é o perfil socioeconômico, foca em aspectos como trabalho, renda, escolaridade e condições de vida, né, que são determinantes sociais da saúde. Esses elementos ajudam a entender por que certas doenças aparecem, né, mais em determinados grupos e como planejar intervenções mais justas e eficazes. Então aí está.
Parabéns aqui, marcou a letra E fechou a questão. Vamos seguir. Vamos aqui então uma questão sobre território e territorialização do SUS, uma importante matéria a ser cobrada nas provas. Então estudem e prestem muita atenção nesses temas. Sobre território e territorialização do SUS, leia e analise os itens a seguir. Então aqui, né, vamos analisar item a item, depois vamos identificar o que está certo e está errado, para depois marcar aqui, né, qual deles está certo e está errado aqui, que esse aqui é o objetivo da questão. Vamos ao item 1. O conceito de território permite descrever e entender os modos de vida e como as pessoas e grupos se organizam e se relacionam. Contribui para identificar formas do uso e apropriação de espaços e ambientes pelos homens, para que esses produzam e consumam os bens e serviços, estabeleçam relações e trocas materiais e simbólicas. Continuem a reproduzir sua existência e se perpetuem como espécie. E aí, pessoal, o que acham? Está correto, né? Está correta aqui essa afirmativa. Aqui o texto aborda o conceito de território, né, não como um espaço puramente geográfico, mas como um espaço vivido, onde as pessoas constroem relações, se organizam e interagem com o ambiente, né? O território, nesse sentido, não é só um mapa, né, mas envolve modos de vida, produção de bens, relações simbólicas e sociais. Então está certo aí. Vamos ao item 2. Território é o espaço delimitado, produzido pela sociedade, no qual existem múltiplos objetos geográficos, naturais e construídos, atores sociais, pessoas, né, indivíduos e grupos, e instituições, né, e relações, fluxos e poderes diversos. Também está certo, né, pessoal? Vou marcar aqui como certo. Esse item aqui já aprofunda, né, a ideia de território, considerando como um espaço produzido socialmente que reúne objetos geográficos, atores sociais e relações de poder, né? Isso está completamente de acordo com a definição usada em políticas públicas de saúde, né, onde o território é compreendido de maneira dinâmica, com interações humanas, redes de serviços e fluxos sociais. Vamos aqui ao item 3. A territorialização tem vários sentidos, destacando-se, aqui faltaria um hífen aqui, então, a territorialização tem vários sentidos, destacando-se o que enfatiza o processo de desmaterialização de relações sociais, o de dissolução de distâncias, ou de deslocalização de firmas, ou de debilitação dos controles financeiros, característicos de exclusão social ou de exclusão socioterritorial. Pessoal, aqui está errado, né? Aqui vamos deixar destacado como errado. Esse item, né, fala da territorialização, mas adota uma abordagem inadequada para o contexto do SUS, né? A territorialização do SUS diz respeito, na verdade, né, ao processo de reconhecimento, análise e organização do território para fins de planejamento em saúde. E é através dela, né, que se faz, por exemplo, o mapeamento de famílias, a divisão por microáreas e a identificação de vulnerabilidades, né? No entanto, aqui no item, fala de um outro sentido, né, de territorialização mais associada à globalização econômica, como deslocalização de empresas, dissolução de fronteiras físicas, desmaterialização das relações, o que não se aplica ao conceito de territorialização utilizado na organização do Serviço de Saúde do SUS. Perfeito? Então, como temos o item 1 e 2 aqui corretos, temos a letra A aqui como nosso gabarito, pessoal. Parabéns aqui, marcou aí a letra A como gabarito, maravilha? Vamos aqui apenas então para um resumo para fixação, sempre importante, né, fixar o que aprendemos. O território do SUS não é apenas um espaço físico, mas sim um espaço vivido, né, dinâmico, onde se analisam condições de vida, relações sociais e acesso aos serviços. A territorialização, por sua vez, é o processo técnico-político de conhecer esse território para organizar melhor o cuidado em saúde e os serviços em saúde. Maravilha? Então, está. Parabéns a quem marcou a letra A e gabaritou essa questão. Vamos seguindo. Vamos aqui, então, uma questão sobre a Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde. Vamos à leitura do enunciado. Dispõe a Lei 8080, Sistema Único de Saúde. A telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal. Há cenário alternativa que contempla um dos princípios da telesaúde. Então aqui, pessoal, vamos tratar sobre uma questão envolvendo telesaúde, né? É um tema muito atual, né? Importante, pois a telesaúde permite ampliar o acesso, né, da população aos serviços, né, de saúde por meio de uso de tecnologias digitais, né? Sempre preservando, né, princípios fundamentais. Mas vamos lá. Então, né, pessoal, aqui o foco da questão é tratar, né, sobre os princípios da telesaúde. E justamente, né, a questão aqui pede para que marquemos, né, um dos princípios da telesaúde aí, né, que estão aí justamente previstos na Lei 8080. Vamos à letra A. Responsabilidade analógica. E está errado, né, pessoal? A lei não fala em responsabilidade analógica. O que existe de forma expressa é a responsabilidade digital. Então, está errado.
Letra B, observância das atribuições legais de cada profissão quando houver possibilidade. Pessoal, o texto legal é categórico. Ele expõe, né, que deve haver estrita observância das atribuições legais de cada profissão, né? O acréscimo aqui da expressão possibilidade, né, dando margem aí a exceções que não estão previstas, né, pessoal? Então, descartamos a letra B. C, publicidade dos dados. Errado também, né, pessoal? Na telesaúde, né, o princípio correto é a confidencialidade dos dados, né? Publicidade seria justamente o oposto, né? Comprometeria a privacidade e o sigilo médico do paciente. Então, está evidentemente errado. Letra D, obrigatoriedade de atendimento na modalidade telesaúde com possibilidade do atendimento presencial quando solicitado. Pessoal, aqui também está errado, né? Ao contrário, a lei estabelece, né, o direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde, né? Com garantia de atendimento presencial sempre que o paciente solicitar. Então não é obrigatório, né? Na modalidade telesaúde. Perfeito? Promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações aos serviços de saúde. Pessoal, aqui está o nosso gabarito, né? Um dos objetivos centrais da telesaúde é justamente ampliar o acesso, especialmente para populações que vivem em áreas remotas com dificuldade de acesso físico a serviços de saúde. Então, está aí o nosso gabarito, né, pessoal? Letra E, né, pessoal? Letra E está corretíssimo. Vamos aqui, então, apenas fixar, né, pessoal? A telesaúde é uma ferramenta, né, relativamente atual, né, criada para aproximar o SUS das pessoas, especialmente onde há dificuldade de acesso aí físico, né, pessoal? Entre os princípios, destaca-se a universalização do acesso, pois garante que todos os brasileiros, sem distinção, possam ser atendidos. Maravilha, pessoal? É o que diz aí na letra E, né? Como princípio e promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações ou serviços de saúde. Maravilha, pessoal? Então, aí está o gabarito de nossa questão. Maravilha? Vamos seguir. E aqui vamos tratar sobre uma questão da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080. Segundo o artigo 4º da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde. Não estão incluídas no disposto desse artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais. Então, aqui, né, a questão que quero que marquemos aqui, qual das alternativas abaixo aqui não constitui, né, um serviço ou ações de saúde, né, que constitui o SUS. E especificamente aqui no contexto do artigo 4º, pessoal. Perfeito? Vamos aqui a letra A. Controle de qualidade. E aí seria esse o nosso gabarito, pessoal? Essa aqui é a afirmativa que não está incluída, né, no disposto, no artigo aqui, que não seriam ações e serviços de saúde que constituem o SUS. Pessoal, ela, nessa alternativa aqui, né, controle de qualidade, parece estar meio genérico, mas não é, pessoal. Ela está no artigo 4º da Lei 8080. Estudem bastante esse artigo aqui, né, que é o que dispõe sobre os seus 2 parágrafos também, né, que dispõe sobre os serviços e ações do SUS, né, que é os serviços e ações de saúde que constituem o SUS. E controle de qualidade, né, ela está inserida aqui dentro desse contexto no artigo 4º, inclusive está expresso essa palavra aqui, então podemos descartar. Na verdade, né, pessoal, as instituições que atuam no controle da qualidade, né, em saúde, né, talvez se tivesse a palavra em saúde que seria mais fácil, né, deixar assim como serviço e ações de saúde, né, que constitui o SUS. Mas no artigo está mesmo assim, só controle de qualidade. Mas sim, o controle de qualidade, né, em saúde, temos a Anvisa, né, por exemplo, que está diretamente relacionada à garantia da segurança sanitária, né, o que faz parte, sim, então, do escopo de ações de saúde do SUS. Perfeito, pessoal? Então, essa alternativa aqui ela deve ser descartada, já que ela está incluída, assim, né, como serviço aqui do SUS. Perfeito? Como constituindo, né, o SUS. P, formação de profissionais de saúde. Pessoal, essa aqui, né, é o nosso gabarito. Perfeito, pessoal? As instituições públicas de ensino que têm como foco a formação de profissionais de saúde, como universidades federais, não são consideradas parte do SUS, nesse contexto do artigo 4º, né? Elas são instituições de ensino e não prestadoras diretas de ações e serviços de saúde. Mesmo que formem profissionais que atuarão no SUS, elas não integram o SUS em si. Por isso, essa alternativa aqui, né, é o nosso gabarito. Perfeito, pessoal? Então, a banca deu como gabarito letra B, inclusive, né, formação de profissionais de saúde não está aqui descrito, né, expressamente no artigo 4º. Perfeito? Muitas vezes eles fazem essas
questões baseadas justamente, né, na literalidade do que está no artigo da lei. C, pesquisa sobre equipamentos para a saúde. Essa aqui também pode confundir, né, mas pesquisas aplicadas em saúde, inclusive sobre novos equipamentos, são sim consideradas partes do conjunto de ações de saúde, especialmente quando são financiadas ou coordenadas por instituições públicas ligadas ao SUS, né, como a Fiocruz, por exemplo. Então, descartamos também a letra C e a letra D, produção de medicamentos. Produção de medicamentos também faz parte do SUS, especialmente quando feita por laboratórios oficiais, como o Instituto Butantan ou da Fiocruz, né, pessoal? Então, podemos descartar também. Então, nosso gabarito é a letra B, parabéns aqui, acertou. E não deixe de ler e reler aqui a Lei 8080, e especialmente aqui o artigo 4º também, que é importante para que vocês compreendam um pouco melhor, de forma mais assim ampla, né, o SUS. Maravilha? Vamos seguindo. Vamos à nossa questão aqui. Pessoal, na verdade aqui estamos indo para a nossa última questão desse simulado. Espero que todos tenham aproveitado. Agradeço a todas as pessoas que deixaram seu like no vídeo, que se inscreveram no canal, especialmente as pessoas que adquiriram o nosso material, que tanto tem ajudado aí milhares de pessoas do Brasil afora a alcançarem as suas metas, que é uma vaga aí para a CS e a CE em cargo público. Maravilha? E também, né, ajuda bastante aqui o nosso trabalho, por isso sempre conto com o apoio de vocês. Então, desejo a todos uma ótima jornada de estudo. Como sempre, né? Estudem agora, que é o momento, né? Para chegar no dia da prova e estarem com bastante conhecimento, né? E superarem as questões de forma relativamente fácil aí, pessoal, né? Fácil nunca vai ser a prova, né, pessoal? Mas, estudando bastante aí, ela vai se tornar muito mais fácil do que seria sem estudar. Então, vamos lá. Pessoal, então vamos à questão aqui. Então, aqui, essa questão vai tratar sobre pessoas com deficiência. Quanto à realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica relacionadas à pessoa com deficiência, a Lei 13.146 de 2015 estabelece que... Então, né, pessoal, que é uma questão sobre pessoa com deficiência, especificamente sobre a Lei, né, brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, né, a Lei 13.146 de 2015, também chamada aí de Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então aqui o tema central da questão vai ser consentimento. Vamos lá, vamos à leitura aqui das alternativas. Letra A. Não se exigirá o seu consentimento pessoal no caso de pesquisa científica se os seus pais ou responsáveis legais assim se manifestarem em seu lugar. Isso aqui, a questão fala que não se exigiria, né, o consentimento pessoal na hipótese de pesquisa científica se os pais ou responsáveis legais autorizassem. Isso não está correto, né? A lei é clara, mesmo em pesquisa científica, o consentimento da própria pessoa com deficiência é, sim, indispensável, né? A participação em pesquisa é um ato sensível e não pode ser decidido apenas por terceiros. Então está equivocado. Letra B. É dispensável o seu consentimento desde que o objetivo a ser alcançado seja para o seu próprio bem-estar. Está incorreto, né? Também está incorreta a letra B. Parece bonita aqui no enunciado, né? Mas juridicamente é problemático, né? O bem-estar é um conceito subjetivo e pode abrir brechas para decisões forçadas, né? A lei não autoriza essa dispensa, pois o que garante de fato, né, o bem-estar é o respeito à vontade da pessoa. Letra C. Se exige o seu prévio e livre consentimento por escrito, não podendo ser suprido mesmo em situação de curatela. Pessoal, aqui a afirmação é que o consentimento sempre seria exigido, né, sem nunca poder ser suprido nem mesmo, né, em caso de curatela. Isso também não está na lei, né? A curatela é uma medida judicial que limita parcialmente a capacidade civil. Aí sim, né, a lei prevê a possibilidade de que em tais casos, o consentimento possa ser suprido, né, na forma da lei, mas sempre com participação da pessoa no maior grau possível. Descartamos a letra C. Letra D. É indispensável o seu consentimento prévio, livre e esclarecido, podendo, no entanto, ser suprido em situação de curatela na forma da lei. Exatamente, aí, pessoal, aqui resume bem, né? E aqui está o nosso gabarito aqui, né? Parabéns, aqui marcou a letra D de dado. O consentimento da pessoa com deficiência, né, deve ser prévio, livre e esclarecido. Ou seja, né, dado antes do procedimento, sem pressões e com informações claras sobre riscos e benefícios. Porém, quando a pessoa está em curatela, a lei permite que o consentimento seja suprido, observando os limites legais, mas garantindo sempre a participação da pessoa. Perfeito? Vamos aqui ao erro da letra E. Será exigido o seu prévio e livre consentimento apenas para a hipótese de pesquisa científica, podendo ser dispensada nos demais casos. Está errado, né? O consentimento vale para todas as situações, né? Tratamentos, procedimentos, hospitalização e pesquisa. Então está errado a letra E. Vamos aqui ver o resumo, né, pessoal? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, garante que nenhum tratamento, hospitalização, procedimento ou pesquisa possa ser feito, né, sem consentimento livre e esclarecido da pessoa. Isso coloca a autonomia no centro do cuidado, né, e protege contra práticas forçadas. Apenas em casos de curatela, né,
aqui vamos destacar, né? A lei permite o suprimento desse consentimento, mas sempre exigindo a participação da pessoa no maior grau possível. Esse é um exemplo prático, né, de como a legislação brasileira busca alinhar-se com a ideia de direitos humanos e inclusão. Então aí está, gabaritado aí, essa questão na letra B. Maravilha? Então aqui foi a nossa última questão, como já mencionado. Agradeço a todas as pessoas por terem me acompanhado até aqui. Tenham uma ótima jornada de estudo, né? Especialmente aí as pessoas que estão se preparando para a CS, para os ASCOs, que está na reta final. Continue estudando bastante, com bastante afinco e intensidade. E desejo aí excelentes provas. Maravilha? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.